Olá pessoal, sou Cláudio Carvalho, tarólogo e especialista no tarô de Thoth, ou como prefiro chamar, tarô Crowley Harris. Darei início a mais uma previsão semanal com o tarô de Thoth, usando o meu método de 3 cartas para esse tema chamado Desígnio das Moiras. A previsão abrange segunda-feira, dia 9/11, a 15/11, no domingo, quando lanço um novo vídeo aqui no YouTube e mais um podcast nas plataformas disponíveis. Vamos ver então as cartas que formam o jogo do Desígnio das Moiras. A primeira carta para essa semana foi a Ciência. A Ciência é a carta 6 de espadas, como vocês podem ver, uma carta muito bonita por sinal. Ela é Mercúrio em Aquário, que é a carta intitulada Ciência. Carta 6, uma carta do elemento ar, porque é uma carta de espada. E isso faz com que seja uma semana, a princípio, muito comunicativa, muito bem planejada em determinados aspectos, principalmente no que tange ao trabalho, questões políticas, questões sociais, tá? E uma outra coisa, por Aquário falar de coletividade, de falar de dinamismo, de um processo de expansão através da tecnologia, através das redes sociais, através de elementos que facilitem a comunicação entre as pessoas e alcancem essas mesmas pessoas de uma maneira rápida, mostra que Mercúrio vai atuar com total velocidade essa semana no sentido de espraiar o máximo de comunicação possível. Porém, existe uma questão aí. Realmente tem que ficar muito atento com a questão de informações falsas, fake news, de informações totalmente sem sentido, sem nenhum tipo de credibilidade, sem nenhum aspecto de comprovação para que a informação se torne realmente verdadeira, sensata. Então, é uma semana que a gente tem que ficar muito atento com a questão do que vai chegar até nós. Tá? Isso não só em termos de redes sociais, percepção, no sentido de análise, no sentido de verificação se o que está sendo dito é coerente, tem alguma razão de ser, mas principalmente no critério de discernimento que a gente vai aplicar sobre essa informação recebida, né? Sobre essa informação disponibilizada nos meios de comunicação. Uma outra coisa também é no aspecto individual. Saber com discernimento se determinada questão, determinada ação deve ser colocada em prática, se isso pode ser feito de uma maneira que seja viável, de uma maneira que seja resoluta, de uma maneira que nos dê sustentabilidade. Então, isso tudo vai precisar de um processo de análise muito forte. Mas a carta da ciência é uma carta boa, porque essas espadas aqui, que são 6 na sua totalidade, denota o quê? Simplesmente simboliza o direcionamento de todo o processo mental, né, no aspecto em discernir, em produzir, em efetivar ações, efetivar possibilidades de realização que nos levem ao sucesso. Então, essas espadas mostram um direcionamento. Cada espada dessa é como se fosse um pensamento, uma situação em que nós pensamos e para onde nós vamos direcionar cada situação dessa. Para o nosso centro, que é essa cruz e a rosa. Ou seja, nós devemos direcionar cada pensamento, palavra e ação num único fito, em trazer qualquer possibilidade de sucesso para que possamos realizar nossos objetivos, nossas metas da semana. Tá? Isso em termos individuais. Em termos coletivos, muita coisa vai rolar, muito disse-me-disse,
muita fofoca, muita história mal contada, possibilidades, como eu falei anteriormente, de muita fake news. Então é ficar atento, não cair na pilha, não entrar numa de bad trip, né? De você chegar e acreditar logo que aquilo ali é verdade que a pessoa está falando, ou que você está lendo, ou que você está assistindo na televisão, enfim. Não importa, mas é ficar muito atento com as questões que Mercúrio vai tratar essa semana. São questões positivas, mas também existirão questões que poderão se tornar negativas, mas isso só vai acontecer dependendo do critério que nós utilizarmos para discriminar uma situação a outra, tá? Entre uma situação e outra. Portanto, discernimento eu vejo que é a palavra-chave dessa semana, tá? A carta central, o equilíbrio desse jogo, está nas mãos de outro ordalho, outro desafio, que é o 3 de paus, uma carta do fogo. As cartas de paus são cartas regidas sempre pelo elemento fogo. É uma carta 3 que também trabalha com aspecto de comunicação, mas uma comunicação que tem que ser madura. Apesar de Sol em Áries falar de uma intensidade quase que juvenil, primaveril, né, vamos dizer assim, uma intensidade jovial, essa intensidade, em tudo que nós fizermos essa semana, tem que ter uma correspondência em termos de amadurecermos todas as possibilidades que surgirem essa semana para nós. Por ser uma carta 3, uma carta que fala de comunicação também, e por ser uma carta 3 que também fala de amadurecimento, apesar do Sol em Áries ser uma intensidade jovial, primaveril, né? Aquela coisa meio que adolescente, vai com tudo na situação, mas o 3 ele traz o quê? Ele pede um amadurecimento, um critério, um posicionamento com base em tudo que nós fizermos essa semana. Porque o 3, a virtude, que é o título dessa carta, fala de autoconfiança, fala de integridade, fala de honestidade, e essas são palavras que fortalecem qualquer dinâmica, qualquer processo que podemos enfrentar nessa semana, mas que nos leve ao sucesso. Cada processo desse pode nos levar ao sucesso desde que sejamos transparentes no sentido de integridade. Sermos verdadeiros primeiro com o outro e também, principalmente, com nós mesmos, né? Refletindo isso para o mundo. Então, uma semana em que, no trabalho, no afetivo, no social e até em termos políticos, que vai estar muito acesa, a chama estará muito acesa essa semana por causa das eleições norte-americanas, essa coisa toda. Então, tem que dar uma freada no sentido de que o que é correto dentro do que estamos fazendo? O que nós podemos fazer de uma maneira madura, de uma maneira em que sejamos completamente íntegros, conscientes daquilo que projetamos, daquilo que planejamos? Então, são questões que devem ser colocadas em pauta, mas no sentido de realizá-las. Não é ficar só como um pensamento, será se é isso, será se é aquilo, será se eu devo, será se não devo? Então, na verdade, está falando muito desse processo de dinamizar uma situação, mas com conteúdo, mas com amadurecimento, mas com base. Então, isso é muito importante. E essa é uma virtude que pode nos alavancar para processos ainda mais expansivos, mais para o término dessa semana que vai entrar. Ok? Então, é bem interessante. A carta da virtude é uma carta, você pode ver que pelas cores é bem ígnea, né? Uma carta 3, Sol em Áries. Vocês podem ver de novo que há uma centralização nesses 3 dorges, ou 3 cetros, vamos dizer assim, numa única via, assim como existe aqui das espadas também numa única via. Então, são cartas de centralização, de direcionamento de energia, direcionamento do psiquismo, direcionamento de nossa força espiritual, de nossa intensidade interna, tá? E, para finalizar a semana, temos a carta, olha, um atu lindo,
Muito bonito esse ator. Aliás, as cartas do Tarot de Tote são muito bonitas. Elas têm uma combinação de cores extremamente importantes em termos de simbólica, em termos de significado, né? Então, essa é a carta da arte, que nos antigos baralhos, nos baralhos mais tradicionais, vamos dizer assim, representa a carta da temperança, tá? Mas no Tarot de Tote chamamos de arte, porque toda arte é alquimia, toda arte é um ato de união. Olha só que interessante, a semana termina com um arcano maior, esses dois são arcanos menores ou desafios, ordalhos como eu chamo, mas que finaliza com um arcano maior que trabalha com união, que trabalha com os contrários, os opostos, em perfeita sintonia, em perfeita consonância, em perfeito equilíbrio. Eu diria até que essa semana ela pode começar com um certo rebuliço, com alguma confusão, várias questões confusas, mal interpretadas, mal colocadas, né? E algumas pessoas, né? Algumas situações de estresse, de discussão, de dúvidas, enfim. Mas que no final tudo vai sair bem, porque a arte ela vai chegar e dizer o seguinte: olha, apesar de tudo parecer confuso e se tornar desgastante, eu venho para trazer ordem, eu venho para trazer equilíbrio, eu venho para trazer clareza. Todo o processo criativo desse arcano maior, eu chamo de Atu, é bem interessante porque ele trabalha com os elementos de junção, com elementos que mostrem harmonia, que manifestem equilíbrio e possibilidades de realização como um todo. Se a carta 6 de espadas, Mercúrio em Aquário, a carta da ciência, ela traz um direcionamento de tudo que for feito essa semana, mas um direcionamento com critério, um direcionamento claro, límpido, conciso, e incrementado pela carta 3 de paus, Sol em Áries, que é a virtude, no sentido de posicionamento, no sentido de discriminação, no sentido de colocação em meio a uma certa turbulência, a arte ela dá todos os meios para que possamos ter realmente essa possibilidade de junção de ideias e de formatar toda uma semana que nos traga realização, que nos traga sucesso. E, na verdade, aqueles que tiverem sucesso essa semana, tecnicamente são quase que sobreviventes dessa confusão e desse estresse que pode ser gerado durante o início e o meio da semana. Mas no final, a arte prevalece. Ela é um arcano maior e todo arcano maior tem um poder e uma energia absoluta sobre qualquer jogo que possa ser aberto, que possa ser esclarecido para o público. Porque a força de um arcano maior é totalmente internalizada, é totalmente direcionada ao processo interno dessas duas cartas aqui, que é a carta da ciência e a carta da virtude. A carta de espadas, que é a mente, e a carta de paus, que é o espírito. Então, saibamos essa semana como utilizar o nosso poder psíquico, o nosso poder espiritual de discriminação e discernimento e unificar tudo isso para que tenhamos um resultado altamente satisfatório em tudo que fizermos nessa semana. Essa é a chave. Discriminação, discernimento e a união de todo esse processo para que haja coerência em cada forma, em cada manifestação de tudo aquilo que nós empreendermos nesta semana, ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Aproveitem o máximo dessas orientações que eu dou aqui para a semana. Agradeço muito a presença de todos. Dê o seu like, ative o sininho, comente,
Comenta mesmo aí, ó. Escreve alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa que você possa ter, de repente, tido como insight ou como uma intuição durante o vídeo. Coloque aí que dentro do possível eu vou responder, ok? Peço que divulgue o canal. Isso é muito importante porque ajuda com o crescimento dele. E assim eu fazer novos conteúdos e trazer o que de melhor pode ser feito com o tarô. O tarô de Tote ou tarô Crowley Harris não é um tarô de fácil leitura. É um tarô complexo porque existe toda uma combinação astrológica, toda uma combinação numerológica, toda uma combinação das cores, toda uma combinação de simbólica, enfim, é uma série de questões que envolve todo o tarot de Stott, tá? Mas é isso. Conto com vocês e assim vou me despedindo, desejando uma ótima semana a todos e um grande abraço.